TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, dia 27 de setembro. E você vai ver a seguir. Empresária petropolitana chama funcionário de barraquinha de cachorro-quente de macaco. Polícia investiga o caso. Polícia Militar ameaça taxista com arma de fogo no centro de Petrópolis. Ônibus pega fogo e deixa moradores sem luz na Estrada da Saudade, em Petrópolis. Situação da coleta de lixo em Petrópolis pode ser resolvida em uma semana. Correio Petropolitano debate e recebe moção na Câmara dos Vereadores de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. No último sábado, a Rua Tereza, em Petrópolis, famosa pelo comércio e variedade de produtos, foi palco de um crime revoltante. Um vendedor de cachorro-quente foi vítima de insultos racistas por parte de uma empresária petropolitana. Racista, 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 racista. Minha filha estava presente. Ela me pergunta várias vezes: papai, por que a moça fez isso? Por que a moça chamou o senhor assim? Sensação de impunidade. Na última semana, o funcionário de um food truck que trabalha na Rua Tereza foi vítima de ataques racistas e xingamentos por parte de uma empresária petropolitana. A acusada cometeu o crime ao menos em 2 ocasiões diferentes e causou revolta em quem presenciou a cena. Eu estava trabalhando aqui, né, no último final de semana, na Rua Tereza. Uma senhora, empresária da Rua Tereza, parou o carro dela aqui e começou as ofensas. Primeiramente, ela me chamou de valentão, não dei importância, virei as costas. E logo em seguida ela me ofendeu me chamando de macaco. Eu tentei pegar o celular rapidamente para poder gravar, mas o celular caiu no chão. Tentei pegar novamente, ela me xingou novamente. Tinha muitas pessoas passando aqui, porque era horário de saída da Rua Tereza, muitos lojistas saindo. E ela me ofendeu aí com essas palavras aí, de macaco, de sujo, de essas atrocidades aí. Segundo o homem, a primeira confusão com os atos racistas contra ele ocorreram na quinta-feira, dia 21 de setembro. Ela é uma empresária grande, não só aqui, como no Rio de Janeiro também. Tem um alto poder aquisitivo, né? E teve testemunhas aqui e ela saiu pela porta da frente da delegacia, saiu daqui no próprio carro dela, né? Foi pra delegacia no próprio carro dela, sem ser algemada, nada, entendeu? E foi tenso. Diante das ofensas proferidas contra o funcionário no último dia 21, um boletim de ocorrência foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no dia 23. E para a surpresa, no mesmo dia, ele precisou voltar à sede policial, já que, segundo ele sofreu ataques racistas por parte da empresária novamente. O repúdio às atitudes da empresária foi unânime nas redes sociais. Muitos internautas que tiveram acesso às imagens expressaram indignação e pediram que medidas concretas de punibilidade contra a empresária sejam tomadas. Não é a primeira vez que eu passo por isso. O cidadão que é negro, ele nunca é a primeira vez. É desde criança, quando você é na escola, entendeu? Por amigos e tal. E acredito que isso aí vai até o fim da vida, sabe? É muito complicado saber que no século XXI as coisas mudando numa velocidade tremenda e tem pessoas ainda que
ofende o próximo assim ainda. Na última quarta-feira, um taxista foi ameaçado com uma arma de fogo por um policial militar que estava fora do horário de trabalho no centro de Petrópolis. A situação aconteceu em um lugar muito movimentado da cidade, em frente à Praça Duque de Caxias, conhecida como Praça do Skate. Circula nas redes sociais um vídeo em que mostra um homem ameaçando um taxista no centro de Petrópolis. A situação teria acontecido nesta quarta-feira, em frente à Praça Duque de Caxias, conhecida como Praça do Skate, no centro da cidade, e populares conseguiram flagrar o momento. A discussão teria iniciado após o homem estacionar em um ponto de táxi que fica na região. Então, o taxista pede para que o homem tire o carro por estar atrapalhando o espaço destinado ao serviço. O homem começa a levantar a voz, já fora do veículo, continuando a discussão. Então, retorna ao seu carro e, com uma arma de fogo, passa a ameaçar o taxista, que então tira o veículo do ponto de táxi. Em seguida, o homem que ameaçou o taxista também sai do local. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o homem que aparece nas imagens foi identificado como policial militar, sendo apresentado pelo comando do 26º Batalhão à 105ª Delegacia, para esclarecimento do caso. Paralelamente, o comando do 26º instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do fato. Cabe ressaltar que a arma do policial permaneceu apreendida. Na manhã da última segunda-feira, um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias pegou fogo na rua Rodolfo Alberto Pires, na região do Itamaraty, em Petrópolis. O incêndio atingiu um poste, deixando os moradores da rua sem luz. E apesar do pânico, ninguém ficou ferido. Na manhã dessa segunda-feira, os moradores da rua Rodolfo Alberto Pires, na região do Itamaraty, em Petrópolis, vivenciaram uma experiência desesperadora. Isso porque, por volta das 8 horas da manhã, um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias pegou fogo. Os moradores ficaram desesperados, não é isso, dona Hilda? É verdade, um desespero terrível. Eu corri quando eu ouvi o barulho, pensando que as minhas caixas d'água estavam extravasando. Falei, gente, está perdendo água. Quando eu chego na minha varanda, que eu olho para cima, acho que eu nem cheguei a olhar para cima, já nem lembro. Eu olhei para a rua, eu já vi as labaredas. Fogo aí, ó, no meio das casas ali, ó. Fogo agora está sem controle. E apesar do coletivo ter sido tomado pelo fogo, ninguém que estava no veículo ficou ferido. Policiais civis e militares realizaram uma perícia no local, mas o que causou o incêndio ainda não foi divulgado. Deus me livre, olha, 75 anos vou fazer, eu nunca tomei um susto tão grande, Nossa Senhora. As chamas atingiram um poste, o que prejudicou o serviço de energia elétrica da localidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu conter o incêndio. Estamos sem luz, estamos aguardando depois que resolver aqui para ele eu vim botar a luz que a nossa tem, as nossas geladeiras cheias de coisa. A minha irmã usa insulina, o meu vizinho ali usa insulina, depende de buscar, de usar a geladeira para a insulina não estragar. A aviação Cidade das Hortênsias esclareceu que está apurando o que pode ter provocado o incêndio. A empresa destacou ainda que segue os protocolos de manutenção e treinamentos operacionais para evitar que graves acidentes aconteçam, para a segurança dos colaboradores e dos passageiros. O motorista do veículo seguiu os protocolos de treinamento e, mesmo usando o extintor, não foi possível evitar o incêndio. A situação da coleta de lixo em Petrópolis pode ter uma solução na próxima semana. Em audiência na 4ª Vara Civil, a Condep e o consórcio Limpe Serra se comprometeram a concluir os acordos até o dia 3 de outubro. A novela da coleta de lixo em Petrópolis pode estar perto do fim. O consórcio Limpe Serra e a Companhia Petropolitana de Desenvolvimento, a Condep, continuam as conversas para fechar um acordo sobre a situação. No dia 5 de setembro, foi acordado após uma longa audiência na 4ª Vara Civil que os envolvidos buscariam soluções para os contratos e também pensando no futuro, em pontos como as licitações paralisadas e os contratos emergenciais firmados. Nesta terça-feira, as organizações voltaram a se reunir diante do juiz Jorge Martins. As partes envolvidas pediram mais uma semana para apresentar um acordo. O Ministério Público não se opôs e ainda pediu a liberação do pagamento. A preocupação do promotor e do Dr. Jorge Martins é com uma possibilidade de crise sanitária. Um dos pontos que aumentou essa preocupação foi a manifestação da M3.
A empresa foi contratada emergencialmente para ceder caminhões e equipamentos para a coleta de lixo, além do transbordo e destinação final. Obviamente, uma necessidade de que o serviço seja prestado com uma remuneração que lhe é devida. E talvez, por isso eu digo que essa questão não está fora da mesa, a depender do sacrifício que a empresa está fazendo, não seja possível dela manter a prestação do serviço por mais uma semana. Porque talvez mais uma semana a gente chegue aqui e novamente precisa ajustar mais alguns detalhes. E nós aí ficamos prestando serviço, que já temos 2 meses prestando serviço, e a gente não, porque há um descumprimento da ordem judicial, que poderá acarretar, inclusive, eventuais sanções na empresa. No entanto, a Força Ambiental se colocou à disposição para assumir o serviço caso haja uma paralisação da M3. A PDCA, que formava o antigo consórcio e também foi contratada emergencialmente para a coleta de lixo hospitalar, informou que continua com serviços até que o acordo seja fechado, além da possibilidade de assumir o transbordo e destinação final dos resíduos urbanos em uma paralisação da M3. A Condep e o consórcio informaram ainda que, desde a última audiência, no dia 5, mantiveram um diálogo constantes. Com isso, já equacionaram pendências contratuais do passado como débitos em aberto. A Prefeitura de Petrópolis, anteriormente responsável pela contratação pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, deve perdoar uma multa que foi aplicada. O programa Correio Petropolitano Debates recebeu nesta terça-feira uma moção congratulatória na Câmara dos Vereadores de Petrópolis. O reconhecimento veio por parte do vereador Eduardo do Blog, no dia em que o programa completou 1 ano em exibição. Programa de destaque na grade da TV Correio da Manhã, o Correio Petropolitano Debate completou nesta terça-feira 1 ano desde a estreia. Com debates dos mais diversos assuntos, com foco na política e nos principais assuntos de Petrópolis e da região, o programa recebeu um reconhecimento na Câmara Municipal. O Correio Petropolitano Debate recebeu uma moção congratulatória que foi entregue pelo vereador e também jornalista Eduardo do Blog. Que bem faz para a nossa sociedade, principalmente para a nossa cidade, a gente ter uma imprensa transparente, a gente ter uma imprensa independente e a gente ter também bons programas, né? Uma moção é um instrumento pelo qual o vereador pode se manifestar, oferecendo apoio e reconhecimento a uma autoridade, um cidadão ou uma empresa. O Correio Petropolitano Debate foi reconhecido e escolhido pelo seu trabalho de apuração e divulgação de notícias de conteúdo inspirador e verdadeiro. Eu fico realmente muito orgulhoso, como jornalista, de ver um jovem jornalista como você hoje despontando com um jornalismo que chega na ponta, que chega lá naquele jovem que já não quer mais saber de política, que não quer mais saber de ter informações sobre a cidade e com isso tem dificuldade de elaborar a sua opinião. Então, só com informação a gente vai conseguir ter aquela independência que a gente precisa, não só para votar, mas para se posicionar em temas importantes para a nossa sociedade. O programa é apresentado pelo jornalista Richard Stolzenburg, que dá espaço para todos os caminhos políticos e sociais a serem discutidos. O apresentador recebeu pessoalmente a moção entregue pelo vereador. É uma emoção muito grande, né? A gente ter o nosso trabalho reconhecido e foi uma alegria enorme, era algo que eu não esperava, né? O programa completou 1 ano. E é um reconhecimento não só para mim, que é o apresentador, mas para todo mundo que faz parte do jornal e também da TV. O jornalismo, a gente fala, é um trabalho que é feito em equipe, então é um reconhecimento para todos que trabalham junto comigo. Neste 1 ano de programa, diversas personalidades foram entrevistadas no Correio Petropolitano Debate, enriquecendo os diálogos de diferentes setores. O apresentador garante que o novo capítulo trará novidades, com novos quadros para os telespectadores. A ideia é aprimorar, lógico, né, levar mais informação de qualidade. Tem novidade chegando, inclusive, vou deixar aqui. A gente vai iniciar, a partir da semana que vem, entradas ao vivo com as redações de Brasília e também do Correio Sul Fluminense. O objetivo é expandir a nossa área de cobertura, não só com o impresso, mas também com a televisão. E você vai ver depois do intervalo.
Polícia Civil prende 4 integrantes da quadrilha que adquiria mercadorias de forma fraudulenta para vender em estabelecimentos comerciais de Três Rios. Polícia Civil finaliza laudo do incêndio que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha em maio. Prefeitura de Petrópolis falta audiência que debateu prevenção às chuvas na última sexta-feira. Conab divulga nova queda dos preços das hortaliças em agosto e os petropolitanos já sentem a diferença no bolso. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios e de outras 6 delegacias prenderam 4 integrantes de um grupo criminoso que aplicava golpes em empresários do ramo alimentício e fabricantes de sanitizantes. De acordo com as investigações, a quadrilha adquiria mercadorias por meio de cadastros falsos, utilizando documentação com o nome, o emblema e os símbolos de grandes distribuidoras do país. Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Cordeiro. As diligências em busca dos suspeitos começaram há 4 meses. O prejuízo ultrapassou o valor de R$ 360 mil. As mercadorias foram negociadas com abertura de crédito e combinação de pagamentos por meio de boletos com datas posteriores. Em maio de 2023, uma empresa de Goiás noticiou ter sofrido prejuízo financeiro de R$ 364 mil em uma falsa venda de toneladas de leite em pó. A mesma firma goiana teve seu nome usado pelo grupo em outras fraudes, conforme documentação que foi anexada ao inquérito policial.
Ao longo dos meses de investigação, a quadrilha foi flagrada em negociação com diferentes empresas. Em agosto deste ano, os agentes conseguiram recuperar 588 fardos de leite em pó que haviam sido adquiridos pelos criminosos. Pouco tempo depois, já em setembro, os policiais conseguiram surpreender parte da quadrilha, enquanto separavam 14 toneladas de leite que haviam sido adquiridas de forma fraudulenta em uma fábrica de Santa Catarina. No dia 19 de setembro, foram cumpridos mandados de buscas e apreensão e de prisão na cidade de Araruama, na região dos Lagos Fluminense. Um dos detidos desta semana é dono de uma rede de farmácias e de uma casa de material agropecuário. Ele foi identificado ao lado de outros 2 comparsas como responsável por receber parte da carga adquirida de forma fraudulenta. Na ação desta terça-feira, fardos de leite com lote identificado foram encontrados em um sítio do empresário, localizado em Souza Aguiar, na cidade de Simão Pereira, em Minas Gerais. Na casa dele foram encontrados R$68 mil em espécie, além de armas, munições, 3 araras azuis mantidas em cativeiro e caixas de medicamentos vencidos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo responderá por associação criminosa, receptação e estelionato. Após 4 meses e meio, a Polícia Civil finalizou o laudo do incêndio registrado no dia 9 de maio nas garagens das empresas Petroita e Cascatinha. Apesar disso, as informações ainda não foram divulgadas. Já de acordo com o laudo da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi criminoso. A informação do laudo foi divulgada com exclusividade para a TV Correio da Manhã. Contudo, a Polícia Civil informou que a investigação segue em sigilo. O incêndio foi registrado no dia 9 de maio deste ano e atingiu 74 ônibus, dificultando ainda mais a locomoção dos passageiros que dependem do transporte público. Até recolocaram mais ônibus seminovos de outras empresas, mas a situação continua complicada, porque os ônibus quebram, não cumprem horário, diminuíram os horários inclusive. Então continua tão ruim quanto estava. É a mesma bagunça que era antigamente. A falta de ônibus no horário, tu vem do trabalho de manhã, não tem ônibus, no bairro não tem ônibus para voltar. Onde que o senhor mora? Sargento Buening. Os laudos da Prefeitura de Petrópolis e do Corpo de Bombeiros apontam que o incêndio foi criminoso. No entanto, 4 meses e meio depois, a população ainda não sabe o que motivou as chamas. De acordo com a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, dos 74 veículos incendiados, 20 estavam fora de circulação. Enquanto os fatos não são esclarecidos, os problemas continuam na cidade. Além dos atrasos recorrentes, linhas de outras empresas também apresentam falta de manutenção. Na última quinta-feira, um ônibus da cidade das Hortênsias pegou fogo na rua Rodolfo Alberto Pires, na localidade do Itamaraty. Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil também apurou o incêndio registrado no último dia 25 de setembro. A Prefeitura, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, encaminhou vários ofícios para a Polícia Civil solicitando acesso ao laudo pericial, mas até o momento não foram atendidos. Já o Cetranspetro não respondeu os questionamentos. Um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Segurança Pública apontou que de janeiro a junho desse ano, 1.259 pessoas foram atropeladas no estado do Rio de Janeiro, uma média de 7 pessoas a cada 24 horas. Um recente balanço sobre a segurança no trânsito no estado do Rio de Janeiro chamou a atenção. De acordo com os dados obtidos pelo Instituto de Segurança Pública, pelo menos 7 pessoas são atropeladas diariamente nas ruas de todo o estado. Dados apontam que durante o primeiro semestre foram registrados 10.479 acidentes, 10.931 lesões corporais culposas, 1.259 atropelamentos e 966 mortes no trânsito. A maioria dessas ocorrências aconteceu no município do Rio de Janeiro aos domingos. A Avenida Brasil lidera o número de ocorrências com 41 registros, seguido da Avenida das Américas com 28 e a Avenida Santa Cruz com 13 ocorrências. Agora, a respeito do número de vítimas, 41,3% das pessoas que foram atropeladas possuem entre 30 e 59 anos. E os locais onde registraram as maiores ocorrências foram a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói.
Muita pressa de atravessar a rua e acaba não prestando atenção na faixa que está ali. Passa direto, porque passar por cima das pessoas, né? O ISP apontou ainda que Petrópolis teve 16 registros de atropelamento, seguido de Nova Friburgo, com 14, Três Rios e Paraíba do Sul, com 12. Batido Alferes e Teresópolis registraram cada uma 10 atropelamentos de janeiro a junho de 2023. Não, se eles atravessar na faixa direitinho, né, dá para evitar, né? Muitos atravessam fora da faixa, acham que dá tempo e às vezes, não dá. A pessoa tem que ter mais calma, né? Nem tudo é correndo, muita pressa, né? Devagar também é pressa, né? Tanto o pedestre quanto o motorista. Com certeza. A Prefeitura de Petrópolis não enviou representantes para a audiência pública que debateu medidas de prevenção às chuvas, principalmente com o uso do radar X. A sessão foi realizada na Câmara Municipal na última sexta-feira, convocada e presidida pelo vereador Ingo Rames. O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, justificou sua ausência na audiência, dizendo que teve um imprevisto. A ausência do governo municipal não foi bem vista pelos parlamentares. Uma cidade que teve centenas de mortos, que nós passamos por 2 tragédias, com o Senado Federal, a Câmara Federal e o Governo do Estado representados, não ter um representante da Prefeitura aqui. Com tantas autoridades aqui, seja da Aeronáutica, da Polícia, da Defesa Civil, nós não temos um representante da Prefeitura aqui. Além de vereadores, o encontro contou com a presença de representantes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Força Aérea, do Laboratório Nacional de Computação Científica e da Defesa Civil Estadual. O deputado federal licenciado e secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e o senador Carlos Portinho também estiveram presentes. Qual o problema da compra? Vamos comprar e colocar e instalar. Não, tem que ser homologado, se demanda tempo. Então, esse UFRJ, por exemplo, já está homologado. Então, tem um trâmite que a gente precisa percorrer na audiência de hoje, para a gente tentar já utilizar esse radar em 2024. Um dos principais pontos trazidos durante a audiência foi que, para a cidade estar pronta para as chuvas do ano que vem, não é necessário apenas o radar X, que foi o principal assunto discutido durante a audiência. Segundo o especialista em meteorologia por radares do CEMADEM, Carlos Frederico Angelis, é necessário que os radares banda X e banda S, que hoje é utilizado pela aeronáutica, trabalhem de forma complementar, já que possuem frequências e alcances diferentes. O radar meteorológico hoje, ele é a única ferramenta que nós temos disponível para fazer o monitoramento da variabilidade espacial e temporal da chuva. Ou seja, nós só conseguimos identificar a localização da chuva, quantidade de chuva que está ocorrendo e rastrear o movimento dessa chuva e a sua evolução no tempo e no espaço com o radar meteorológico. O custo dessa aquisição deve ser entre 8 milhões e 13 milhões de reais. O professor da UFRJ, Fabrício Polifque, fez seu doutorado sobre as enchentes do rio Quitandinha. Ele afirma que, além dessa complementação entre os radares, é preciso uma modelagem numérica regional, que pode ser utilizada junto ao LNCC através do supercomputador Santos Dumont. Hoje, os radares são as maiores ferramentas de monitoramento necessárias, mas não é apenas isso. Também é necessário investimento em modelagem numérica, previsão por conjunto. Então, se os senhores puderem escrever previsão por conjunto e características regionais dessa previsão, é o futuro que a gente consegue aí garantir mais assertivo para as previsões e avisos com maior confiabilidade, principalmente a serem recebidos pela população. Os representantes das organizações envolvidas apontaram, então, a necessidade de se construir caminhos para estas integrações. Além disso, tendo a proximidade do verão, pensar em formas de parcerias com cidades que já possuem estes radares e que poderiam compartilhar informações com Petrópolis, como Niterói e o Rio de Janeiro. O senador Portinho também reafirmou o compromisso da bancada do Rio na captação dos recursos para a aquisição do novo radar. O quanto antes avançar, porque não é só Petrópolis, tem outras regiões da região serrana que demandam o mesmo, né? Quanto antes a gente puder avançar na compra do radar, melhor. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a ausência na audiência, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos nenhum retorno.
Para quem deseja economizar nas compras de hortifruti, vale conferir os produtos mais baratos em destaque na pesquisa do 9º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento nesta segunda-feira. O documento foi feito com dados retirados de grandes centrais de abastecimento do país e, no mês de agosto, apontou um movimento preponderante de preços baixos para todas as hortaliças analisadas. De acordo com o boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro de agosto, a batata registrou a maior queda de preços em todas as ceasas, com uma diminuição média ponderada de 25,35% em comparação a julho. Isso se deve ao aumento na safra de inverno, que manteve a oferta em níveis elevados, resultando na quarta vez no ano em que mais de 100 mil toneladas foram comercializadas nas 11 centrais analisadas. A alface também teve tendência de queda pelo terceiro mês consecutivo, com diminuição de 19,61% nos preços médios ponderados em agosto em relação a julho. A cenoura, a cebola e o tomate também tiveram queda nos preços médios ponderados, explicadas por diferentes fatores, incluindo boa produção de cenoura, grande oferta de cebolas nas ceasas e flutuações na oferta de tomate, devido às variações de temperatura. Tem muita coisa aqui dentro da minha bolsa, mas tá bom, pra mim tá bom. Não sei pros outros. É importante que esses preços estejam baixos? Sim, claro. Ajuda muito, né? Que assim fica bom para todo mundo, né? Com relação à exportação, nos primeiros 8 meses de 2023, foram enviadas 596 mil toneladas de alimentos ao exterior. O valor de lucro também foi superior ao do ano passado, quando comparado o mesmo período. As principais frutas que foram exportadas são a melancia, o limão, o mamão, a manga e também a lima da Pérsia. Em agosto, os preços da maçã também subiram devido ao controle de oferta e à diminuição gradual dos estoques, impulsionados pela elevação da demanda pós-férias e pelo clima quente. A laranja teve um aumento na comercialização e na demanda, tanto no atacado quanto no varejo. O mamão manteve valores estáveis, mas a comercialização cresceu, principalmente devido à maior oferta de mamão papaya. Por outro lado, a melancia teve queda de preços e aumento nas vendas na maioria das ceasas. Dá para encher as 2 sacolinhas aqui, meu irmão? Vão cair para dentro, que fruta é o quê? É saúde. Sem fruta não dá, né, irmão? Tem que comer uma frutinha para ficar tranquilo. E você vai ver depois do intervalo. Bombeiros resgatam um homem durante trilha para realizar transplante de rim. Especialista fala sobre a importância dos cuidados com o coração, principalmente durante a campanha do Setembro Vermelho. Ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez gera risco ao bebê. Governador Cláudio Castro participa da abertura da 38ª edição da FIDES. Queijo de Teresópolis recebe premiação internacional. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.
Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. No último sábado, os bombeiros do Rio de Janeiro realizaram uma verdadeira corrida contra o tempo, que terminou com um final muito feliz. A equipe resgatou um homem no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, para que ele chegasse a tempo de realizar uma cirurgia de transplante de órgãos. Confira. A Corporação do Corpo de Bombeiros do Rio operou no último sábado um resgate digno de cinema no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a cerca de 7.500 pés de altitude, para garantir a realização de um transplante de emergência em um paciente renal, que estava há 9 anos na lista de espera por um rim. Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, estava percorrendo a trilha da Pedra do Sino, entre Petrópolis e Teresópolis, quando recebeu uma notificação informando que a sua vez na fila havia chegado. Havia um órgão compatível esperando por ele em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Começou ali uma verdadeira corrida contra o tempo. O paciente estava em uma área remota e precisava chegar até o hospital em no máximo 3 horas. Não daria tempo de retornar a pé. Então a equipe foi acionada e mobilizou esforços para cumprir a missão. Cerca de 10 militares e 2 aeronaves foram empenhados no salvamento. A operação exigiu muita técnica e agilidade das equipes. Em menos de 2 horas, Ricardo foi transportado em total segurança para a Santa Casa de Juiz de Fora. Ao final, a cirurgia, aguardada há 9 anos, foi bem sucedida. O governador Cláudio Castro compôs a mesa de abertura da FIDES 2023 na última segunda-feira, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. O evento, que ocorre a cada 2 anos e recebe representantes de entidades do setor segurador privado de mais de 40 países, contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A edição desse ano do FIDES 2023 vai ter 3 dias de discussões e painéis sobre o mercado de seguros e espera receber mais de 1.500 pessoas para navegar pelas tendências e transformações do mercado, com a sustentabilidade como tema central. O evento é conhecido por acontecer a cada 2 anos e recebe entidades do setor segurador privado de mais de 40 países. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro temos tratado e temos olhado com muito carinho o setor de seguro e de resseguro. Esse é um setor importantíssimo para a economia, porque ele, com certeza, ele é um setor indicador de como estamos, de para onde vamos. Um dos principais tópicos abordados pelo governador é o Rio de Janeiro estar no centro do mundo de novo, já que o estado do Rio de Janeiro é um dos principais responsáveis pela exportação de petróleo, contando com 85% dela, também de gás natural, também de energia limpa, aço bruto e também um dos principais produtores de turismo. O Rio de Janeiro é um maná para aquele que quer empreender. Estamos recuperando a nossa economia, recuperando a nossa credibilidade. A retomada econômica é o grande catalisador desse momento e o setor de seguros acredita e aposta com otimismo no crescimento do país. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o presidente da FIDES, Rodrigo Bedoya, o presidente da FENACOR, Armando Virgílio, e o presidente da CNSEG Brasil, Diogo Oliveira, também participaram do evento. Para que o setor de seguros cresça, a economia tem que crescer. Quanto mais a economia melhorar, mais o setor de seguros melhorará e mais a gente vai conseguir gerar justiça social nesse estado e nesse país.
O médico Nélio Gomes conversou com a nossa equipe sobre a importância dos cuidados com o coração, principalmente durante a campanha do Setembro Vermelho. O Hospital Santa Teresa é referência em cardiologia na região serrana do Rio de Janeiro e possui equipamentos de tecnologia avançada. Há 23 anos, a campanha do Setembro Vermelho foi criada com o objetivo de conscientizar a população acerca da importância dos cuidados regulares com o coração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, vitimando cerca de 17 milhões e meio de pessoas por ano. As projeções da OMS indicam que até 2030 esses números podem aumentar, resultando em mais de 23 milhões de mortes anuais em decorrência dessas enfermidades. Cerca de 30% das pessoas que possuem infarto agudo não conseguem chegar a tempo no hospital para receber atendimento. Por isso, a importância de se detectar essas principais doenças para evitar maiores complicações. O acompanhamento cardiológico é de extrema importância para prevenir doenças cardiovasculares. O chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Dr. Nélio Gomes, explicou que o corpo começa a dar alguns sinais quando há algo errado com o coração. Alguns deles são cansaço e falta de ar para realizar atividades que a pessoa antes realizava sem problemas, desconforto torácico, aumento significativo de peso, entre outros alguns sintomas de infarto agudo no miocárdio, dor precordial, que é a área localizada sobre o coração, dor no peito, sudorese e vômito. Doença coronariana é um caso sempre muito grave. Haja vista que um grande percentual de pacientes não chega ao hospital com infarto agudo. Em torno de 30% dos pacientes não chegam a ser atendidos em um hospital, fazem morte súbita. Então é muito importante estar detectando essas principais doenças para que se evitem as complicações maiores. Existem pessoas que são muito mais vulneráveis a apresentar doenças cardiovasculares do que outras. Algumas características que aumentam essas chances são o sedentarismo, tabagismo, alimentação com excesso de consumo de sal e açúcar, histórico familiar de doença cardiovascular e não ter um acompanhamento médico regular. Fique atento. Se você está aumentando de peso, se você não está fazendo atividade física, se você está comendo muito, se está comendo muita comida industrializada, muito açúcar, muito doce, se você tem uma história familiar importante, fique atento a isso, peça auxílio, procure auxílio médico para que possa evitar doenças cardiovasculares. Celebrado anualmente no mês de setembro, a campanha contra a síndrome alcoólica fetal visa conscientizar a população sobre os prejuízos à saúde do feto, caso a gestante consuma bebidas alcoólicas durante a gravidez. O consumo de bebidas alcoólicas pode gerar diversos problemas, tanto para a mãe quanto para o feto. A campanha visa conscientizar a população e o público-alvo para prevenir a síndrome alcoólica fetal, também conhecida como SAF. Doença que é 100% evitável. Em Petrópolis, o Rotary Club abordou o tema com palestras na última sexta-feira na Câmara Municipal. O mês de setembro ele é um mês, por ser o mês 9, representa os 9 meses de gravidez das mulheres. Então, é um movimento não só aqui de Petrópolis, não só do Brasil, mas um movimento internacional, onde vários países, e eu cito aqui principalmente a França, que é um dos países pioneiros no estudo sobre a síndrome alcoólica fetal. Então, esse mês ele é super importante para a gente, porque marca justamente os 9 meses de gravidez. A audiência contou com a presença do Dr. José Mauro Braz, que alertou a população sobre os riscos. A recomendação é que as gestantes evitem o consumo não só durante a gestação, mas também no período de amamentação. O consumo de álcool pela mulher grávida, o álcool entra na corrente sanguínea e, entrando na corrente sanguínea, atinge o feto através do cordão umbilical. Então, você imagina, enquanto a mãe está bebendo pela boca, o feto está tomando uma injeção na veia. Apesar das consequências do consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, especialistas ressaltam que pouco é debatido sobre a doença, o que também implica para o registro de novos casos no país. Entre os malefícios estão, por exemplo, a má formação do feto. Além disso, é uma doença que não tem cura. É causa de malformações,
cardíacas, renais, de atraso do sistema nervoso, atraso cognitivo, quer dizer, atraso mental, retardo mental, e isso levando a grande dificuldade no desenvolvimento psicológico e comportamental. De acordo com o especialista, por dia nascem de 6 a 7 crianças com a SAF no Brasil. O diagnóstico pode ser dado por um pediatra, neuropediatra ou neonatologista e deve ser feito preferencialmente antes dos 6 anos de idade. Entre os sintomas que podem apresentar a síndrome alcoólica fetal estão baixo peso, baixa estatura e microcefalia. Essa criança, quer dizer, prematura, nasce e ela vai mostrar nos primeiros meses, até o primeiro ano, segundo ano de vida, um atraso do desenvolvimento neurológico. Isso pode ser acompanhada de falta de coordenação, por falta de habilidades finas na coordenação, e principalmente por atraso no desenvolvimento mental, atraso na fala, atraso na linguagem. Por isso, os médicos alertam que o pré-natal é fundamental para que os recém-nascidos sejam acompanhados e que as mães, durante a gestação, respondam aos questionários hospitalares ou informem as equipes médicas se consumiu bebidas alcoólicas durante a gestação, para que, em caso de alguma má formação ou problemas com o bebê, as equipes tenham um diagnóstico mais assertivo. Falta apenas um mês para a realização do Petrópolis Business. Na manhã dessa terça-feira, um encontro entre empresários e a imprensa petropolitana apresentou toda a programação do evento. O Petrópolis Business, que acontece no mês de outubro, vai reunir os empresários da cidade para expor os negócios. O Petrópolis Business vai acontecer entre os dias 26 e 29 de outubro, após 16 anos suspenso. O evento, que acontece no Palácio Quitandinha, é uma remodulação do antigo Expo Petrópolis, que aconteceu entre os anos de 2001 e 2007 na cidade. A expectativa dos organizadores é repetir a experiência bem-sucedida do evento e, melhor, aumentar a recepção de pessoas neste novo modelo. Um comitê gestor, com representantes de 15 instituições, organiza a retomada do evento empresarial desde o ano passado. Conseguimos aglutinar pessoas de diversos segmentos para criar um comitê gestor para pensar o evento. E a gente conseguiu fazer um evento, uma proposta de evento para o empresário. O empresário aderiu. Quando eles aderiram, nós tomamos força. Ao todo, o Petrópolis Business vai contar com 1.700 empresas entre expositores e geradores de conteúdo. Além disso, também haverá participantes das atividades de programação, 230 estandes e um público estimado em 25 mil pessoas nos 4 dias de evento. A meta do Petrópolis Business é fomentar novos negócios e parcerias, apresentar novas soluções tecnológicas, ampliar oportunidades de networking e a base de clientes, além de proporcionar o aumento de vendas. A programação também vai incluir palestras e rodadas de negócios. Hoje, mais de 90% dos estandes já foram comercializados para a apresentação das empresas. Esse evento é um evento que vai mobilizar todo o setor produtivo de Petrópolis. E ele é especialmente importante nesse período pós-pandemia, pós-tragédias das chuvas e tal, que a gente está numa ascendente de recuperação econômica. Então esse evento vem para ajudar, para energizar a economia novamente, mobilizando todos os segmentos. A programação será iniciada com uma palestra master do vice-presidente executivo da Embraer, Luiz Marinho. Também vai acontecer durante o evento a 3ª edição do Tech Summit. 120 palestras dos mais diversos assuntos, seminário de agroecologia, seminário de empreendedorismo, rodada de negócios, além de eventos culturais e shows. O objetivo dos organizadores é que o Petrópolis Business passe a integrar o calendário de eventos da cidade, para que anualmente os empresários consigam se organizar para fazer parte do evento. Eu acho que a gente está mostrando não só para fora, mas a gente também está mostrando para dentro, né? O desenvolvimento econômico, às vezes, é um pouco subjetivo, ele precisa ser sentido. E esse evento, quando você junta todo mundo, você acaba promovendo
né, de fato, um encontro de todas as forças produtivas e da cadeia produtiva da própria cidade. O Petrópolis Business vai ocupar todo o térreo do Palácio Quitandinha, com estandes de turismo, gastronomia, tecnologia, serviços, construção civil, poder público, moda e confecções, educação, agro, eventos e artesanato, com foco nos empreendimentos locais. A ideia é mostrar o que Petrópolis tem de bom. Permitir a cada um dos seus empresários, seus prestadores de serviço, exporem suas marcas e seus produtos e seus serviços. E dar a eles uma mostragem, né, uma mostra do que Petrópolis tem a oferecer para a sociedade, para melhorar a qualidade de vida. No dia 10 de setembro, o queijo Boursin de Teresópolis foi premiado no Tour Competição Gastronômica, realizada na França. Essa é a terceira vez que o produto da fazenda é premiado. Foram ao todo 1.640 queijos de todo o mundo que estiveram no Tour França realizado entre os dias 10, 11 e 12 de setembro. Entre os queijos premiados está o queijo Boursin de Teresópolis. O produto já foi premiado com medalha de ouro em São Paulo durante a competição nacional. Tradicionalmente, o produto é produzido com azeite e ervas finas. Para Johnny Oliveira, produtor premiado, foi um momento importante para a fazenda. Entre esses queijos, o meu, graças a Deus, estava lá, a gente conseguiu uma premiação com o nosso produto. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder levar, né, o nome do nosso país, do nosso estado e cidade, né, para o mundo, mostrando que sim, a gente tem um local bom e queijos bons de qualidade aqui também no Rio de Janeiro. Do Brasil, 81 queijos foram premiados durante a competição. O queijo Boursin tem característica mais ácida e pode ser utilizado para saladas, molhos e pratos com massas. Para harmonizações, vinhos brancos e espumantes são boas indicações, assim como os vinhos tintos de corpo leve, como Pinot Noir e Zinfandel. Para a fazenda, a premiação impacta positivamente no turismo da cidade. Com certeza. É muito... O próprio governo em si começa a te olhar com olhares diferenciados e começam a melhorar certas coisas que seriam muito mais burocráticas tecnicamente para você conseguir. Então, por exemplo, em Minas, quando se fala em queijo, é cultural, está nas raízes. Então, eles conseguem muitas coisas que para a gente, aqui do Sudeste, por exemplo, é mais difícil, exigem muito mais cobranças, sabe? A produção de queijo na fazenda é realizada desde 2012 e até o momento já receberam 13 premiações entre nacionais e internacionais. Em julho, por exemplo, a equipe foi mais uma vez reconhecida durante a competição Queijo Brasil, que foi realizada no município de Blumenau, em Santa Catarina. Na ocasião, os produtores foram premiados em mais de uma categoria. E desde 2017 ingressaram nas competições. Entre os critérios de avaliação do queijo estão sabor, textura, aroma, cremosidade e coloração. O preparo do queijo leva cerca de 12 horas. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.